Apesar da perseguição de Nero contra o cristianismo nunca ter chegado às colônias e cidades ao redor, ela foi horrorosa. A perseguição de Nero aos cristãos era tão cruel que dizem que as pessoas começaram a sentir pena deles. Eusébio, bispo de Cesareia, em torno do ano 300, diz que Pedro foi crucificado durante essa perseguição e que Paulo, apesar de ser cidadão romano, foi decapitado. Os Atos Apócrifos de Pedro dizem que Paulo sobreviveu, viajou para a Espanha e foi morto posteriormente. É muito provável que Pedro e Paulo tenham morrido nessa perseguição. Na comunidade cristã, o livro apócrifo A Ascensão de Isaías sugere que Nero era o anticristo que um dia havia de retornar. E os oráculos sibilinos dizem que Nero retornará e trará destruição. Por fim, depois de uma rebelião do exército, das províncias e da guarda pretoriana, Nero foi derrotado. Seus amigos o desertaram, seus empregados o abandonaram e ele suicidou-se com as palavras: "Que artista o mundo está perdendo." Seu secretário o ajudou a partir. Sendo o último dos descendentes de Júlio César a governar, é compreensível que outros tenham começado a disputar o poder. Houve Galba, que governou por menos de um ano e foi assassinado por seus rivais. Otto foi imperador por um período semelhante e cometeu suicídio. Vitélius foi assassinado antes de completar um ano no posto. Seu corpo foi atirado num rio. Vespasiano. Esse conseguiu permanecer mais. Ficou 10 anos no total. Por um tempo foi um dos maiores generais na revolta dos judeus. Tornou-se o patrono de Flávio Josefo, o historiador judeu. De acordo com Suetônios, havia uma profecia nas províncias orientais que dizia que da Judéia sairiam os futuros governantes do mundo. Vespasiano acabou acreditando que se aplicava a ele e encontrou alguns oráculos que reforçavam essa opinião. De qualquer forma, Vespasiano foi o governante que construiu o Coliseu, também conhecido como Anfiteatro Flaviano. Em 79 d.C., Vespasiano morreu de uma inflamação intestinal que lhe causou uma enorme diarreia. De acordo com Suetônio, suas últimas palavras foram "Vai putus dues fio", que é mais ou menos traduzida como "Acho que estou me tornando um deus." Ele não se tornou. Ainda permanecia a preocupação com a deificação. Curiosamente, a morte venceu cada um dos imperadores. Somente uma divindade, Jesus Cristo, conseguiu vencê-la. Mas Tito, o imperador seguinte, tentou. Sendo um general mediano, foi Tito quem cercou e tomou Jerusalém. Quando lemos sobre a queda da cidade e a destruição do templo, algo que Tito quis evitar, podemos ver que poucos cristãos foram feridos nessa luta. E existe uma razão para isso. A maioria dos cristãos não estava em Jerusalém. Parece que haviam levado a sério a declaração de Jesus em Marcos 13, que diz: "Quando Jesus estava saindo do pátio do templo, um discípulo disse: 'Mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes.' E Jesus respondeu: 'Você está vendo esses enormes edifícios? Pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído.'" Lucas registra que Jesus disse: "Pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados." E continuou: "Vocês verão o grande terror no lugar onde não deveria estar." Que o leitor entenda o que isso quer dizer. E então os que estiverem na região da Judéia que fujam para os montes. De acordo com Eusébio, quando os romanos se aproximaram da cidade, as pessoas que pertenciam à igreja de Jerusalém, alertadas por um oráculo revelado a homens aprovados pouco antes da guerra estourar, sabiam que deveriam deixar a cidade. Eusébio acrescenta que a destruição da cidade ocorreu só depois que os cristãos escaparam. Assim, os cristãos partiram. Depois de terem passado a maior parte do tempo confinados em Jerusalém, agora o Senhor os espalhava. As testemunhas foram para a rua e, conforme andavam e se estabeleciam, compartilhavam o Salvador. Tito reinou durante 2 anos e morreu dizendo: "Eu cometi apenas um erro." Aparentemente, esse erro foi não eliminar o seu irmão que conspirava contra ele e pode ter colaborado para sua morte. Mas no final tudo deu certo, porque quando seu irmão Domiciano subiu ao trono, a primeira coisa que fez foi deificar o irmão Tito. A razão para essa ação tão rápida é simples. Domiciano não ia fingir que o governo era administrado pelo Senado.
O seu governo seria uma monarquia divina, e ele seria o bondoso governador do mundo. O que significa que, se ele seria divino, seu irmão precisava ser divino. Domiciano foi exigente nos impostos e na lei, tentando manter as pessoas honestas. Aparentemente, ele equilibrou o orçamento, reconstruiu a cidade, deu dinheiro às pessoas, ofereceu banquetes públicos e investiu nos jogos. Militarmente, ele consolidou a presença romana ao longo do rio Reno. Conquistou a Grã-Bretanha até a atual Escócia. Em resumo, o poder não estava mais em Roma, mas onde quer que Domiciano estivesse. Com respeito à religião, Domiciano acreditava na religião romana. Ele cuidou para que os costumes e a moral antiga fossem reforçados. Ele restituiu a prática do culto imperial que seu pai não havia levado muito a sério. É difícil pensar que você é um deus quando você está em guerra. Quando o filho pequeno e a sobrinha de Domiciano faleceram, também foram listados como deuses. Por acaso, ele mesmo, ainda em vida, se deificou. As pessoas conviveram com isso, mas não gostavam da ideia. No ano 85, Domiciano autonomeou-se censor vitalício. O censor tinha o trabalho de supervisionar a moral e a conduta romana. Domiciano administrou esse trabalho tão bem como os outros. O adultério era punido com exílio. A corrupção entre oficiais públicos era punida. E ele rescindia a legislação quando havia suspeitas e conflito de interesses. Religiões estrangeiras, na época de Domiciano, eram toleradas, desde que não interferissem na ordem pública ou pudessem ser assimiladas com a religião romana tradicional. Você quer ouvir isso de novo? As religiões estrangeiras eram toleradas, desde que não interferissem com a ordem pública ou pudessem ser assimiladas com a religião romana tradicional. Esse tipo de lei não incomodava as pessoas que adoravam vários deuses, como os gregos, os romanos e os egípcios. Mas qual seria a reação desse líder semi-moral diante dos cristãos? Ele queria que o povo o adorasse, mas os cristãos não podiam fazer isso. Esse conflito, que havia fermentado por quase um século, finalmente acabou estourando. Observe, nós temos uma ideia do que estava acontecendo. A vida social dos cristãos contrastava com a cultura dos judeus e dos pagãos. Os cristãos não adoravam como os outros. Eles não realizavam sacrifícios como os outros. Não adoravam o imperador. Muitas vezes pensava-se que os cristãos estavam dizendo: nós somos melhores do que vocês. Junto com isso, havia mal-entendidos. Para alguns, os cristãos eram canibais. Para outros, eles assassinavam bebês. Ou então cometiam incesto. Domiciano pressionou os cristãos a lhe obedecerem, mas os cristãos resistiram. Domiciano pressionava mais e os cristãos resistiam mais. A perseguição começou, especialmente na Ásia Menor, porque havia mais cristãos lá. As pessoas eram acostumadas a adorar o imperador na parte oriental da nação. A perseguição provavelmente começou com o confisco das propriedades. Continuou com o exílio das pessoas até chegar à tortura e à morte. É bem provável que um dos cristãos exilados por volta do ano 96 tenha sido João. Ele foi exilado em uma ilha de 16 por 9 quilômetros no Mediterrâneo, chamada Patmos. O que o Senhor revelou a ele e como essa revelação se aplica a nós e à história do mundo é o estudo não tão misterioso que estamos realizando. Primeiro, deixe-me compartilhar com você o que sabemos do autor a partir do livro de Apocalipse. Nós sabemos, conforme Apocalipse 1, 4 e 9, que o seu autor se chamava João. A igreja primitiva considerou unanimemente que o autor é o apóstolo João. A tradição diz que João, junto com outros prisioneiros políticos e religiosos, havia sido exilado em Patmos por causa da sua pregação contínua sobre Jesus. De acordo com as tradições, João foi exilado porque sobreviveu ao ser mergulhado em óleo fervente. O exílio o calaria. Afinal, João já tinha certa idade e a ilha era remota.
Segundo a tradição ortodoxa grega, João teve a visão num domingo após dirigir uma reunião de adoração. Para escapar do calor do dia, João permaneceu na gruta. Supostamente foi lá que o Senhor apareceu a João numa visão. Quando João acordou, ditou a sua revelação a um escriba. Se essa tradição é verdadeira ou não, eu não sei dizer. Mas posso dar a você um resumo do que o Apocalipse diz. Surpreendentemente, um resumo excelente pode ser encontrado não em Apocalipse, e ainda mais nem foi escrito pelo apóstolo João. Paulo o escreveu para a igreja de Roma. Ele escreveu isto. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais. Nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo escreveu essas palavras para a igreja de Roma. Mas seria um erro pensar que essas palavras eram só para a igreja de Roma. Elas têm um grande valor para confortar os cristãos do mundo todo ainda hoje. Da mesma forma, apesar de João ter escrito para as 7 igrejas da Ásia Menor, seria um erro pensar que suas palavras foram somente para essas congregações, algumas das quais nem existem mais. O Apocalipse continua tendo o seu propósito e valor para a família de Deus 21 séculos depois.